Olá, pessoal! Eu sou a professora Camila e hoje nós vamos trabalhar limites infinitos e assíntotas verticais. Bom, como motivação para o estudo de limites infinitos, vamos considerar a função f de x igual a 1 sobre x menos 2 ao quadrado. Aí eu pergunto, quando x tende a 2, o que acontece com f de x? Bom, para responder essa pergunta, vamos considerar alguns valores de x próximos de 2. Então, vamos começar a completar essa primeira tabela. Vou começar atribuindo valores para x próximos de 2, mas menores do que 2. Então, primeiro eu vou escolher x igual a 1,9. Substituindo na f, nós encontramos 100. Agora eu vou pegar o número 1,99. Substituindo na f, nós temos 10.000. Agora eu vou pegar o número 1,999. Substituindo na f, nós temos 1 milhão. Agora eu vou pegar o número 1,9999. Substituindo na f, nós temos 100 milhões. Se eu pegar um número mais próximo de 2 ainda, como 1,99999. Substituindo na f, nós teremos 10 bilhões. Está crescendo, né? Crescendo bastante o valor do y. Vamos completar agora essa segunda tabela, atribuindo valores para x maiores do que 2, mas muito próximos de 2. Vamos começar com 2,1. Substituindo aqui na f, nós encontramos 100. Se eu pegar o 2,01, substituindo na f, a imagem é 10.000. Se eu pegar o 2,001, substituindo na f, nós temos 1 milhão. Se x for igual a 2,0001, substituindo na f, nós teremos 100 milhões. E se eu pegar o número 2,00001, substituindo na f, nós temos 10 bilhões. Então, o que está acontecendo? Ao aproximar o x de 2, os valores da f se tornam cada vez maiores, ou seja, eles estão tendendo a infinito. Matematicamente, se representa o comportamento da função da seguinte forma. O limite de 1 sobre x menos 2 ao quadrado, quando x tende a 2 pela esquerda, é igual a mais infinito. E se lê o limite de f, quando x tende a 2 pela esquerda, é igual a mais infinito. Ou o limite de 1 sobre x menos 2 ao quadrado, quando x tende a 2 pela direita, é igual a mais infinito. E se lê o limite de f, quando x tende a 2 pela direita, é igual a mais infinito. Voltando ao nosso primeiro exemplo, quando a gente substituir aqui x igual a 2, o que nós temos? Que x menos 2 ao quadrado é igual a 0. Então, o 2 não pertence ao domínio dessa f, porque vai zerar o denominador. Mas eu posso estipular, determinar, através do cálculo de limite, qual é o comportamento da minha função quando o x se aproxima de 2. Aqui o x está se aproximando de 2 pela esquerda, porque por valores menores, e aqui o x está se aproximando de 2 pela direita, porque por valores maiores do que 2. E aí, nesse caso, a gente vê que eles tendem a infinito. Por isso que a gente formaliza dessa forma aqui. Certo? De forma semelhante, se pode concluir que o limite de menos 1 sobre x menos 2 ao quadrado, quando x tende a 2 pela esquerda, é igual a menos infinito. Então, agora, esse menos aqui, ó, fez com que toda a minha função ficasse negativa. Então, nós temos como resposta o menos infinito. E a gente lê o limite de f, quando x tende a 2 pela esquerda, é igual a menos infinito. Assim como o limite de menos 1 sobre x menos 2 ao quadrado, quando x tende a 2 pela direita, é igual a menos infinito. Então, de novo, esse sinal de menos deu origem a esse menos. E a gente lê o limite de f, quando x tende a 2 pela direita, é igual a menos infinito.
Os gráficos das funções do exemplo anterior são dados por esses comportamentos aqui. Então, a f de x igual a 1 sobre x menos 2 ao quadrado tem este comportamento, e a gente pode observar que tanto pela esquerda quanto pela direita, quando x está se aproximando de 2, o meu gráfico está indo para mais infinito. E no gráfico de f de x igual a menos 1 sobre x menos 2 ao quadrado, o meu gráfico está indo para menos infinito. Então, nos dois casos, as funções tendem a infinito quando x se aproxima de 2. Só que essa primeira função tende para mais infinito, porque ele está crescendo. E nessa função aqui no segundo exemplo, tende para menos infinito, porque os números estão diminuindo cada vez mais. No geral, nós temos o seguinte. Essas expressões significam que a f cresce infinitamente quando a resposta é mais infinito, ou decresce infinitamente quando a resposta é menos infinito, quando x tende a A pela esquerda. E a gente lê, o limite de f de x quando x tende a A pela esquerda é igual a mais infinito, esse primeiro exemplo aqui, esse primeiro caso aqui, ou menos infinito, que é esse segundo caso aqui. Assim como o limite da f de x quando x tende a A pela direita pode ser mais infinito ou menos infinito. O significado é f de x cresce, que é o caso para mais infinito, cresce infinitamente, ou digamos que ela decresce infinitamente quando a resposta é menos infinito, quando x tende a pela direita. Né? Lembrando que esse sinalzinho de mais aqui indica que o x está se aproximando de a pela direita. E se lê, o limite de f de x, quando x tende a pela direita, é igual a mais infinito, que é esse primeiro caso, ou menos infinito, que é esse segundo caso. Bom, então, no modo geral, nós temos essas expressões aqui para o limite bilateral, que significa que f cresce infinitamente quando x tende a A, que é esse primeiro caso aqui, ou f decresce infinitamente quando x tende a A, que é esse segundo caso aqui. Então, a gente lê o limite de f de x quando x tende a A é igual a mais infinito, que é esse caso aqui, ou o limite de f de x quando x tende a A é igual a menos infinito, que é este segundo caso. Bom, pessoal, se pelo menos um desses casos aqui acontecer, ou seja, se em pelo menos um cálculo desses limites o resultado der mais infinito ou menos infinito, então a reta x igual a A é chamada de assíntota vertical do gráfico da função. Graficamente, as assíntotas verticais são representadas por retas verticais tracejadas, conforme apresentada aqui abaixo. Então, nesse caso, o limite da f de x quando x tende a pela esquerda é igual a mais infinito, e o limite da f de x quando x tende a pela direita também é mais infinito. Então, está aqui a assíntota vertical em x igual a A. Nesse segundo exemplo, nós temos que o limite da f de x quando x tende a pela esquerda é igual a menos infinito. Então, o gráfico está descendo. Assim como o limite da f de x quando x tende a pela direita é igual a menos infinito. Então, a reta x igual a A é a assíntota vertical deste gráfico. Vamos ver alguns exemplos. Então, com base no gráfico abaixo, a gente tem que determinar esses limites. Letra A. Limite da f de x quando x tende a menos 3 pela esquerda. Então, eu vou me aproximar de menos 3 aqui, ó, pela esquerda. O que está acontecendo com a minha função? Minha função está vindo aqui e está subindo lá para mais infinito. Então, resposta, mais infinito. Letra B. Limite da f de x quando x tende a menos 3 pela direita. Então, agora eu estou me aproximando de menos 3 pela direita. Então, minha função está vindo aqui e está indo lá para baixo. Então, a resposta é menos infinito. Bom, limites laterais diferentes.
porque um deu mais infinito, o outro deu menos infinito. Então, o limite da f, quando x tende a menos 3, não existe. Nesse caso, nós temos que, em x igual a menos 3, uma assíntota vertical, porque o resultado dos limites laterais deram infinito. Ó. Limite à esquerda deu mais infinito e o limite à direita deu menos infinito. Então, em x igual a menos 3, nós temos uma assíntota vertical. Letra D. Limite da f de x quando x tende a zero pela esquerda. Então, agora eu vou me aproximar de zero por valores menores que zero. Ó, meu gráfico está vindo aqui, então ele está indo lá para mais infinito. Letra E. Limite de f de x quando x tende a zero pela direita. Então, vou me aproximar de zero agora por valores maiores que zero. E a função está vindo aqui para mais infinito. Bom, limites laterais iguais. Então, o limite bilateral existe e vale mais infinito. Ou seja, o limite de f de x quando x tende a zero é mais infinito. E a reta x igual a zero é uma assíntota vertical do gráfico, porque os limites laterais deram infinito. Letra G. Quero agora determinar o limite da f de x quando x tende a 3 pela esquerda. Então, x vai se aproximar de 3 agora pela esquerda. O meu gráfico está vindo aqui e está indo lá para mais infinito. Então, resposta, mais infinito. Letra H. Determinar o limite da f de x quando x tende a 3 pela direita. Agora, eu vou me aproximar de 3 por valores maiores que 3 pela direita. O gráfico está vindo aqui e está descendo, então ele está indo para menos infinito. Bom, nós temos aqui limites laterais diferentes. Então, o limite da f quando x tende a 3 não existe. De qualquer forma, a reta x igual a 3 é uma assíntota vertical do gráfico. Bom, então a letra J está pedindo as assíntotas verticais do gráfico. Então, são elas x igual a menos 3, x igual a 0 e x igual a 3. Exemplo 2. Considere o gráfico da função y igual a 1 sobre x. A gente estudou já essa função, né? A função recíproca. E nós vamos determinar o limite de 1 sobre x quando x tende a 0 pela esquerda. Então, x está se aproximando de 0 por valores menores que 0. Então, x está se aproximando de 0 por aqui. A minha função está vindo aqui e está descendo. Então, o valor desse limite é menos infinito. Letra B. Limite de 1 sobre x quando x tende a 0 pela direita. Bom, agora eu estou me aproximando de 0 pela direita. Ou seja, por valores maiores do que 0. A minha função está vindo aqui, está indo lá para mais infinito. Então, resposta, mais infinito. Limites laterais diferentes. Então, o limite de 1 sobre x quando x tende a 0 não existe. A pergunta, essa função possui assíntotas verticais? Sim, uma vez que a resposta dos meus limites deram infinito, mais ou menos infinito, é porque essa reta x igual a 0 é uma assíntota vertical. Então, tá ali, em x igual a 0, a assíntota vertical. Exemplo 3. Considere o gráfico da função tangente e determine o limite da tangente quando x tende a π meios pela esquerda. Bom, π meios está aqui. Olha a assíntota aqui vertical, essa linha pontilhada vermelha representa uma assíntota vertical. Quero calcular o limite da tangente de x quando x se aproxima de π meios pela esquerda. Então, a gente está se aproximando de π meios por valores menores, ó. Então, minha função está vindo aqui e está indo para mais infinito. Letra B. Limite de tangente de x quando x tende a 3π meios pela direita. Bom, 3π meios está aqui. Eu estou me aproximando pela direita, então, por valores maiores. Minha função está vindo aqui e está descendo para menos infinito. Então, a resposta do limite é menos infinito.
Letra C. O limite de tangente de x quando x tende a 5π. Bom, 5π está aqui. Está pedindo o limite de x tendendo a 5π. Não existe. Por quê? Porque se eu calcular os limites laterais, ó, vai dar diferente. Se eu aproximar a 5π por valores menores que 5π, minha função está vindo aqui. Então, limite de tangente de x quando x tende a 5π pela esquerda é mais infinito. Agora, se a gente calcular o limite de tangente de x quando x tende a 5π pela direita, então vamos me aproximar aqui pela direita, ó. O gráfico está vindo aqui e está descendo. Então, a resposta é menos infinito. Bom, então, limites laterais diferentes, então o limite não existe. Letra D. O gráfico dessa função possui assíntotas verticais? Bom, esse é um caso de um gráfico que possui infinitas assíntotas verticais. Toda vez em que o x for da forma π meios mais kπ, onde cai um número inteiro, vai ser uma assíntota vertical. Bom, então aqui nós temos, nessa primeira assíntota, nós temos k igual a 0, né? Aqui nós temos k igual a 1. Aqui nós temos k igual a 2. Aqui nós temos k igual a menos 1. Nós temos k igual a menos 2. E assim por diante. Bom, pessoal, então na aula de hoje nós trabalhamos limites infinitos e assíntotas verticais. Até uma próxima aula.